Oi, gente, tudo bem com vocês? Outro dia eu estava passando na rua e se aproximou um grupo de jovens. Eles pararam ali do meu lado e aí um falava assim para o outro: eu tô precisando ir lá procurar um advogado porque tô precisando que o juiz reconheça um direito meu. Enfim, ele narrou um caso lá, mas eu tenho pressa e tal. Não sei o que eu faço, acho que eu vou procurar um advogado para me orientar. E o outro respondeu assim: procura um advogado mesmo e tal. De repente ele entra com uma liminar para você. Aí o outro dizia assim: é verdade, nesses casos os juízes concedem liminar e tal. E aí, pessoal, você sabe o que é uma liminar? Liminar é um termo que a gente às vezes fala e exatamente não sabe definir o que ele significa. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre liminar. Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho de liminar então. Liminar é algo que acontece no início de um processo. Sabe aquele termo improcedência liminar? O que significa esse termo? Então vamos pela literalidade mesmo, né? Improcedência liminar. Julgamento de improcedência do pedido do autor no início do processo. Ou seja, se o juiz em concreto aplicar o artigo 332 do CPC, ele pode prolatar uma sentença de mérito, de improcedência no caso do pedido do autor, sem citar o réu no início dessa relação processual. Aquela outra expressão correlata, indeferimento liminar, já ouviu? É a mesma coisa, pessoal. Quando o juiz indefere uma petição inicial, reconhecendo ali uma das hipóteses, uma das situações elencadas pelo artigo 330, ele pode indeferir a inicial, prolatar uma sentença processual no início da relação processual, sem citar o réu, inclusive. Óbvio, né? Porque o réu aí não está sendo citado, portanto, a gente está falando de indeferimento da inicial. Mas ele prolata uma sentença processual nesse contexto no início da relação, terminando essa relação sem citar o réu, só para que a gente possa entender o porquê dessas expressões, né? Improcedência liminar, indeferimento liminar, decisões do juiz, cada qual no seu contexto, uma sem análise do mérito, outra com análise do mérito, mas são decisões que acontecem no início da relação processual. São sentenças proferidas dentro desses contextos narrados. Paralelamente a isso, pessoal, é muito comum o uso do termo liminar em ação que a gente vem de fato a promover. Então, exemplo, quando eu desejo alguma coisa do juiz e promovo uma determinada ação, é lá na minha inicial que eu coloco o meu pedido, que eu articulo o meu pedido, aquilo que eu desejo do juiz. Se minha ação tramitar de modo regular, vai chegar ao final do processo ali, no momento do juiz prolatar a sentença, naquele contexto, naquele momento, quando ele for prolatar essa sentença, ele vai me dizer, portanto, se eu tenho ou não razão naquilo que eu fui buscar. O momento apropriado para o juiz analisar o pedido do autor é o da prolação da decisão, ou da prolação da sentença nesse contexto. Muito bem. Às vezes a parte não tem condições de aguardar o momento oportuno para essa resposta chegar. E aí ela pode solicitar que o juiz analise o que ela pediu antes do momento apropriado, fazendo um pedido de liminar. Quando a parte faz um pedido de liminar num processo, pessoal, ela está autorizando o juiz a analisar esse pedido antes do momento apropriado. Esse pedido de liminar pode ser feito em tutelas de urgência, tutela antecipada, tutela cautelar. Você prova os requisitos que autorizariam o juiz a conceder uma tutela antecipada, uma tutela cautelar, e dentro desse contexto você pode pedir para que o juiz analise o seu pedido antes do momento oportuno, inclusive inaudita alterar parte, sem a oitiva da parte contrária, por exemplo, como regulamenta a lei, né? Você pode fazer um pedido de liminar, por exemplo, também em tutela de evidência, que não é tutela de urgência, mas também é uma tutela provisória. E aí, no caso da tutela de evidência, você não corre contra o tempo para evitar dano ou perecimento de direito, como a gente corre no tocante às tutelas de urgência. Na tutela de evidência não tem isso, mas nela você também tem o direito, eventualmente, de receber aquela liminar.
quando você apresentar, por exemplo, o teu direito em juízo, articular o seu direito na sua petição inicial e ele se mostrar demasiadamente evidente, né? Ele se mostrar ali em um elevadíssimo grau de probabilidade, num contexto em que o réu teria muita dificuldade, uma improbabilidade bastante grande de derrubar aquela tese apresentada pelo autor, enfim. Dependendo do contexto colocado pela lei, até em tutelas de evidência, a parte pode obter aquilo que ela está indo buscar do juiz no início da relação processual. Isso é liminar, pessoal, algo que acontece no começo do processo, no início da relação processual. Quando a gente pede uma liminar, a gente está provando, né, algumas determinadas situações que autorizam a concessão dessa liminar e implicitamente autorizando o juiz a analisar esse nosso pedido antes do momento apropriado. Espero que tenha ficado claro, né? Não é muito fácil falar sobre liminar. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela companhia de sempre. Até quinta-feira. Beijos e até mais.